Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Arthur e hoje eu vou apresentar aqui para vocês um software CAD de criação de objetos em 3 dimensões. Esse aqui é o FreeCAD, ele é um software livre, disponível para todos os sistemas operacionais e ele é gratuito. Ele já vem com alguns exemplos aqui, mas a gente vai construir um sólido a partir das vistas ortográficas que a gente tem aqui. Esse aqui é outro software, ele é voltado para desenhos em 2D, é o LibreCAD, também é gratuito. E aqui eu desenhei aqui as vistas frontal, superior e da lateral direita. Também já defini um plano de corte, mas a gente não vai observar ele agora. Então tá, vamos começar indo aqui no FreeCAD criando um novo projeto. Aqui ele vai ter a nossa bancada de trabalho e as nossas ferramentas. A gente seleciona os tipos de ferramentas que a gente quer utilizar aqui. Provavelmente já vai estar aqui em Start, então vocês venham até parte Design, que é onde a gente vai ter essas ferramentas de manipulação de dados vetoriais, de esboços e para preenchimento do sólido. Bom, para a gente começar, a gente precisa encontrar essa função aqui, que é criar um novo esboço. Ele vai aparecer aqui na nossa bancada de trabalho os planos, para a gente poder selecionar um plano pelo qual a gente vai começar o nosso esboço. Eu vou escolher o plano XY. Depois que eu selecionei, ele já vai apresentar para a gente aqui. Eu tenho o eixo X e o eixo Y. E aqui eu tenho a origem. Bem aqui em cima a gente também tem a informação em relação à visão do observador aqui, que no caso sou eu. Estou observando do topo. Logo mais, se não tiver mudado aqui as funções, é só você vir aqui e colocar em Sketcher, que vai aparecer as funções de criação e ordenação dos dados dessas informações que a gente vai colocar. Bom, como o nosso objeto, nosso sólido, ele pode ser construído a partir de um cubo, eu vou fazer um cubo bem simples. A gente utiliza essa função aqui de criar um retângulo no esboço. Eu coloco um dos quadrantes aqui. E eu fiz de qualquer jeito, sem me atrelar em relação às proporções, mas eu tenho as proporções aqui que eu fiz de 30 milímetros por 30 milímetros. Então eu posso corrigir isso aqui. Basicamente eu seleciono um segmento de reta e utilizo agora as funções que determinam os dados das informações que eu desenhei aqui. O que a gente vai utilizar é essa aqui, que corrige a distância horizontal, ou essa aqui, que corrige a distância na vertical. Serve tanto no segmento de reta que eu selecionei, ou entre dois pontos também, eu posso selecionar 2 pontos. Mas eu prefiro corrigir aqui o segmento da reta. Perdão, a gente vem aqui e corrige o segmento da reta para o comprimento de 30 milímetros. E na vertical, 30 milímetros. Legal, agora eu quero atrelar a origem esse meu esboço, para que ele não fique aqui perdido no plano. Eu vou clicar aqui nessa quininha, que eu quero que fique na origem, e eu vou clicar na origem. Pronto. Agora eu posso utilizar essa função aqui, que é criar uma restrição de coincidência. Vai fazer com que elas se coincidam. Pronto. Meu desenho está todo nas coordenadas certinhas que eu queria. Eu posso fechar aqui. E agora a gente só tem um esboço no plano, mas a gente vai preencher esse esboço. A gente pode selecionar aqui em cima, nessa função, encher um esboço selecionado, ou aqui do lado, encher. Eu seleciono aqui 30 milímetros. E pronto, a gente tem um cubo base para a gente começar a trabalhar o nosso sólido. Perceba que agora eu vou partir para essas duas rampas aqui, que a gente pode ver tanto na superior quanto na frontal. Eu seleciono agora, ao invés de um plano, eu vou selecionar uma superfície do sólido para trabalhar nela. Aqui a gente pode ver, né? Eu quero ir na frontal. Selecionei a frontal, eu agora vou voltar para a mesma função de criar um novo esboço. Pronto, a gente chegou aqui no plano ZX, e aqui mostra que eu estou na visão frontal, e eu posso trabalhar em cima dela agora. Ao invés de eu utilizar a função de criar um retângulo no esboço, eu vou criar polilinhas no esboço, que permita com que eu faça segmentos de reta livremente,
de forma contínua. Eu não vou me preocupar muito em relação às propriedades da forma que eu queria construir, porque eu posso corrigir todas elas aqui. Então, eu só faço na quantidade que eu preciso para depois corrigir elas. Então, esse segmento de reta, eu quero que ele tenha uma restrição na horizontal. Depois que eu coloquei aqui, ele vai ficar perfeitamente na horizontal, sem nenhum tipo de inclinação. O mesmo vale para essa aqui, que eu agora quero uma restrição na vertical. Eu agora quero fechar esse meu esboço, vou clicar nesses dois pontos e utilizar a função que a gente já utilizou antes de uma restrição de coincidência. E agora que eu já tenho o formato que eu quero, eu posso começar a corrigir os parâmetros de distância. Então, aqui eu vou querer 10 milímetros e aqui eu vou querer 20. Pronto, agora só falta eu colocar onde eu quero esse esboço na superfície do sólido. É sempre bom a gente fazer fora para depois a gente colocar. Então, eu vou utilizar o sistema de coordenadas do eixo X e do eixo Z, basicamente vertical e horizontal aqui, para a gente poder criar uma distância desse ponto até a origem. Eu quero que ele tenha uma distância em X de 30 milímetros e em Z de 10 milímetros, para ele coincidir exatamente aqui. Então, vamos lá. Vou colocar aqui 30 milímetros. Clico novamente nessa quininha e na origem. E vou criar uma restrição aqui na vertical de 10 milímetros. Perfeito, está exatamente onde eu queria, com todas as restrições. Eu posso fechar. E agora, a gente já tem o nosso esboço, por enquanto só um esboço. E eu quero que ele atravesse o meu sólido para criar uma rampa. Então, ao invés de eu utilizar aquela função de preencher um esboço selecionado, eu vou utilizar essa função de criar um vazio. Se não for essa aqui, é exatamente essa aqui, cavidade. Pronto, agora ele vai adentrar no meu sólido. Eu vou colocar aqui a proporção de 20 milímetros. Perfeito. A partir dessas funções, a gente vai começar a construir o nosso sólido, repetindo esses mesmos processos. A gente vai criar um esboço no plano, a gente vai preencher esse esboço e a gente também vai criar vazios nesse esboço a partir de superfícies do sólido que a gente construiu. Com isso, a gente vai chegar no nosso sólido. Pronto. É exatamente o que eu queria. Aqui a gente está na nossa perspectiva isométrica, mas eu posso olhar aqui, né, as ortográficas. No caso aqui, a frontal, a gente tem que exatamente como eu queria. Rolando para cima aqui, apertando para baixo, eu tenho a superior. Perfeito. Eu volto para a frontal. E agora eu tenho a da lateral direita aqui também. Clicando aqui nesse cubo, eu posso colocar aqui novamente na isométrica. Legal. O que a gente vai fazer agora? A gente vai trabalhar com os planos de cortes que eu defini antes. Eu vou aqui deixar eles visíveis novamente. Eu defini que o plano de corte aqui vai ser na nossa lateral direita. E ele vai pegar esse quadrante aqui, superior esquerdo. Então tá. Para isso, a gente vai utilizar as mesmas funções que a gente já tem utilizado. Eu vou selecionar um plano que eu quero trabalhar, no caso, o mais externo possível da minha lateral direita. Se eu pegar aqui um pouco mais interno, talvez ele não trabalhe com essa parte mais externa. Então, eu preciso pegar a parte mais externa. Selecionei, já ficou verde aqui. E eu vou aqui para a mesma função de criar um novo esboço. Pronto, colocou aqui no plano. Eu agora vou selecionar a função de polilinhas para desenhar livremente, né? Pronto. Utilizando as mesmas funções de restrição na vertical, na horizontal e a coincidência de pontos. Agora eu vou delimitar a área desses segmentos de reta.
30 milímetros. E aqui, 30 milímetros. Vai ser mais fácil porque aqui eu só venho na origem e faço a coincidência. Perceba que está exatamente o plano de corte que eu fiz aqui em vermelho. Então a gente já pode fechar. Está aqui o nosso plano de corte. E agora a gente vai utilizar a mesma função de cavidade. A diferença é que ao invés da gente colocar o comprimento que a gente quer aqui, a gente vai observar nessa opção tipo, ao invés de colocar a dimensão, a gente utiliza através de todos, para atravessar todo o meu sólido. E pronto, posso fechar. Nós temos aqui agora a nossa nova perspectiva isométrica do nosso objeto, quer dizer, do nosso sólido. E eu posso selecionar aqui a frontal. Está aqui a nossa visão frontal. Eu vou rolar para baixo aqui o sólido para que eu possa ver a superior. Aqui, o topo. Essa é a superior. E eu agora vou para a lateral direita. Então agora nós temos as nossas novas vistas ortográficas. E eu volto para a isométrica aqui para a gente poder ver esse sólido. Então é isso, pessoal. É assim que utiliza o software do FreeCAD. E é isso.